Em 2157, a humanidade desenvolveu a grande teoria da educação e livrou-se das guerras, da fome e do terrorismo. A natureza da Terra se curou, a medicina avançou o suficiente para salvar as pessoas de qualquer doença, e as viagens espaciais se tornaram a norma. Max está viajando pelo universo em sua própria nave espacial, evitando as ligações de sua família porque eles querem que ele volte para a faculdade. De repente, um asteroide atinge a nave e a danifica gravemente, fazendo com que Max planeje um pouso de emergência. Infelizmente, a nave se tornou impossível de dirigir e caiu no planeta mais próximo. Max consegue sair bem antes de explodir, o que significa que agora ele está preso nesta terra estranha. Ele começa a explorar a área e descobre sinais de uma fogueira. Então, percebe uma criatura escondida nas proximidades. Max tenta se comunicar com ele, mas a criatura foge quando de repente um soldado chamado Zeph os encontra e aponta sua arma para Max, dizendo algo que ele não consegue entender. Max tira do cinto um pequeno dispositivo de tradução que ele coloca no ouvido, fazendo com que o soldado atire no cinto para fazer Max perder o controle antes de prendê-lo e levá-lo para a cidade mais próxima. Max observa em choque como a cidade parece uma versão sombria da Terra, semelhante ao que ele viu nos livros de história. Ele é enviado para um laboratório onde alguns cientistas colocam um capacete em sua cabeça para olhar em seus pensamentos enquanto o interrogam. No entanto, eles ainda não acreditam que ele seja um alienígena, e é decidido que ele será transferido para um hospital psiquiátrico na capital com o soldado Guy como sua escolta. Nesse momento, todas as pessoas da região começam a cantar com entusiasmo o hino do país, prometendo lealdade ao governo. No entanto, Zeph desmaia quando tem uma convulsão e é levado pelas autoridades. No caminho para a cidade, Max percebe o péssimo estado da cidade e algumas torres enormes a cada poucos quilômetros. Guy explica que elas são proteção contra inimigos. Nesse momento, uma explosão destrói a base de uma torre e a faz cair na estrada, fazendo com que os destroços matem algumas pessoas, enquanto elas tentam fugir e destruir a maioria dos caminhões. Quando uma enorme estrada de metal perfura o caminhão de Max, Guy fica preso sob os escombros. Mas Max imediatamente corre para puxá-lo para fora com força extraordinária antes que eles possam ser alcançados pelas chamas. Então Max descobre que os rebeldes estão tentando derrubar o governo. É por isso que eles precisam das torres. Agora eles não têm escolha, a não ser continuar a viagem a pé. Assim que chegam à capital, o chefe do Departamento de Pesquisa Especial, Strider, ouve sobre isso e pede ao seu funcionário Funk que leve Max ao seu escritório. Enquanto isso, Max está sendo mantido em uma instalação perigosa, onde o colocam dentro de um tanque de água para continuar olhando sua mente. Entretanto, os experimentos são interrompidos por Funk, que usa o distintivo de Strider para levar Max embora contra a vontade dos cientistas. Enquanto isso, no prédio do governo, o promotor estadual Umnick também pede ao seu funcionário para ficar de olho em qualquer notícia relacionada a Max. Então Umnick percebe as horas e se esconde no banheiro para ter a convulsão em particular. Ao mesmo tempo, Funk está levando Max em seu carro e encontra a estrada bloqueada. Então ele tem que encontrar uma nova rota. Ele está nervoso, porque está percebendo as horas, e naquele momento, ele começa a ter uma convulsão. Quando as autoridades vêm buscá-lo, todos os moradores locais começam a cantar em favor do governo e chamam Max de degenerado por não cantar junto. Aproveitando o caos, Max escapa imediatamente. No prédio do governo, é revelado que o país é governado por uma ditadura sob o poder dos padres desconhecidos, que incluem Strike e Umnick. Quando um dos pais comete um erro, ele é imediatamente morto pelos outros, mostrando que eles são implacáveis até mesmo entre si. Depois de vagar pela cidade por um tempo, Max acaba em um bar e conhece a garçonete Hada, rapidamente desenvolvendo uma queda por ela. Ele também vê outro cliente sendo muito intrometido com ela, então Max imediatamente o repreende por isso. Furioso, o homem tenta atacar Max com sua bengala, mas Max se move rápido e rapidamente o desarma, machucando seu braço para assustá-lo. No resto da tarde, Max e Hada conversam muito. Max lhe ensina sobre a Terra e o espaço, e Hada é revelada como irmã de Guy. Ela também convida Max para ficar em sua casa. Na saída, o cliente anterior bloqueia seu caminho ávido por vingança. Ele até trouxe reforços, mas Max ainda é mais rápido e imediatamente desvia dos ataques de espada deles. Então os homens lutam corpo a corpo, porém seus socos mal fazem cócegas em Max e ele os derrota em segundos. Então o resto da gangue chega com armas maiores, mas não importa o número, Max pode lutar contra todos eles ao mesmo tempo. De repente, um homem prende sua perna com uma corda, e então eles agarram seu pescoço com um chicote. Mas Max apenas usa essas armas para arrastar o inimigo e terminar de nocauteá-lo. No final, só resta o homem da bengala e ele joga uma pequena esfera com lâminas em Max, que desvia facilmente. Mais tarde na casa de Hada, Guy também chega em casa e fica chocado ao ver Max, mas se lembra de como o salvou e permite que ele fique. Os dias começam a passar e Max aprende muito sobre a cultura local, como o fato de estarem transmitindo seus pensamentos na TV como se fosse um filme. Os habitantes locais também aprendem que vivem dentro do planeta, não em sua superfície, e que não há outros planetas ou estrelas. A história diz que os padres desconhecidos pararam a guerra contra os rebeldes conhecidos como degenerados com as torres e salvaram o país. Guy está muito entusiasmado em querer defender sua casa,
e convida Max para se tornar um guarda também. Como Max não tem identidade nem documentos, Guy precisa convencer o comandante Chachu a permitir que Max se junte a eles. Primeiro, ele tem que passar por um treinamento. Então Max aprende o canto e se junta a testes de missão, durante os quais ele deve correr por áreas em chamas e atirar em placas representando degenerados. Max é um excelente atirador, mas seu companheiro não, então Max lhe dá algumas dicas para passar no teste. No entanto, mais tarde, Guy o repreende em particular, dizendo-lhe para nunca mais fazer isso porque seus superiores exigem disciplina. Quando estão em casa, Max se exercita bastante enquanto Guy lhe faz perguntas sobre o livro de regras para testar sua memória. Às vezes, eles também lutam. Em seu tempo livre, Max sai com Hada e eles acabam se beijando. Quando Max é finalmente aceito no exército, ele se junta ao seu primeiro ataque em terras rebeldes. Os soldados invadem os edifícios com a máxima brutalidade, usando bombas e chutando as pessoas ao longo do caminho. Max fica chocado ao descobrir que os chamados rebeldes são apenas humanos normais aterrorizados e imediatamente larga sua arma. Enquanto os outros os prendem, um rebelde sai do esconderijo e abre fogo contra eles, mas ele é rapidamente derrubado, e Chachu começa a chutá-lo apenas por diversão. Depois, Max observa como dezenas de humanos normais são brutalmente presos e empurrados para dentro de caminhões. Chachu pergunta por que ele deixou cair sua arma, e Max explica que a palavra degenerado o fez pensar que veria feras selvagens, não apenas cidadãos pobres. Chachu começa a insultar os rebeldes e os chama de lixo, mas admite que eles sentem dor como todos. No entanto, Max explica que não sente dor alguma. Mais tarde, os pais julgam os rebeldes enquanto lançam luzes muito quentes e brilhantes para eles. Alguns prisioneiros negam qualquer atividade rebelde, enquanto outros insultam os pais ao apontar todas as pessoas que eles mataram. Dependendo de sua atitude, alguns prisioneiros são enviados para fazer trabalho diário e outros são executados. Um rebelde mostra a eles o braço mecânico que ele teve que obter depois que os guardas cortaram o seu, e os pais o punem colocando-o dentro de um traje cheio de um gás que queima sua pele. Max tem que assistir a tudo isso enquanto esconde seu desgosto. Mais tarde, ele tenta dizer a Guy o quão errado tudo isso é, mas Guy argumenta e defende os métodos de seu governo. Com Max sendo tão público, Funk finalmente encontra sua localização. Mais tarde à noite, Guy e Max são chamados ao escritório de Chachu. Então, quando Funk chega em casa, eles já foram embora. Depois do que aconteceu antes, Chachu quer que Max prove sua lealdade. Então, ele o leva para a floresta e pede que ele atire nos dois rebeldes com sentenças de morte. Max leva os rebeldes embora, fingindo que vai atirar neles, mas em vez disso, ele os deixa ir. Então ele confronta Chachu, anunciando que está desistindo. Furioso, Chachu abre fogo contra Max, ignorando os apelos de misericórdia de Guy. Depois, Chachu arrasta Guy de volta para a capital, deixando o corpo morto de Max na floresta. Enquanto isso, os pais discutem táticas para finalmente pôr fim aos ataques dos rebeldes. No entanto, Umnik ressalta que este seria um ótimo momento para reunir todos os seus guardas em um grande exército, o que implica que ele quer mais guerra. Os outros gostam da ideia de uma invasão total, mas terão que encontrar uma maneira de fazer o público aceitar a ideia de uma guerra recomeçando, talvez planejando uma falsa tentativa de assassinato. À noite, os rebeldes na floresta encontram Max e ficam chocados ao ver que ele ainda está vivo, porque seu corpo se recupera muito rápido. Max explica a tecnologia de saúde da Terra e aponta que seu povo não sabe o significado de ferimento fatal. Ele só pode ser parado com um tiro direto na cabeça. Em troca, os rebeldes explicam que os pais são ditadores que tomaram o poder pela força e que as torres não são para defesa. Na verdade, elas enviam ondas para fazer lavagem cerebral nas pessoas. É por isso que eles sempre passam por um frenesi patriótico ao mesmo tempo 2 vezes por dia. Algumas pessoas são imunes a essas ondas e têm convulsões, mas a propaganda do governo as marcou como degeneradas para que pudessem caçá-las. Naquele momento, as torres enviam suas ondas, então os rebeldes colocam um pedaço de pau na boca para evitar engasgar enquanto tem uma convulsão. Na cidade, Umnik faz a mesma coisa em particular. Graças ao seu corpo terráqueo, Max não sofre dor alguma, então ele ajuda os rebeldes a passar por isso. Depois, Max e os rebeldes cortaram uma cerca para cruzar o território da torre. Enquanto os rebeldes abrem fogo contra os soldados e o alarme é dado, Max corre pela instalação sem temer as balas recebidas e derruba qualquer soldado que ouse ficar em seu caminho com as próprias mãos. Alguns rebeldes são mortos e outros tentam se esconder atrás dos muros para continuar atirando no inimigo até o fim. Max consegue entrar embaixo da torre e instala um monte de bombas antes de sair correndo, jogando uma corda nos ganchos das roupas de cada rebelde para arrastá-los para fora com ele, independentemente de estarem vivos ou não. Graças à força de Max, o grupo consegue escapar para a floresta, pouco antes da torre ser derrubada pela explosão. Infelizmente, outro rebelde morre devido aos ferimentos, deixando Max e um homem como os únicos sobreviventes. Algum tempo depois, Max volta sorrateiramente para a cidade e se reúne com Hada, sem saber que um vizinho o vê e chama as autoridades. Quando Guy chega em casa, uma discussão começa e Guy tenta expulsar Max. Nesse momento, as autoridades chegam. Então Max imediatamente corre para manter os irmãos fora de perigo e começa a bater nos soldados que esperam do lado de fora. Ele é rápido e eficiente,
Mas infelizmente, Chachu faz Hada de refém e Max não tem escolha a não ser se render. Depois disso, Max é jogado na prisão com um bando de prisioneiros, incluindo Zeph e o cara com o braço de metal. Enquanto isso, Strike visita Umnik, que o faz sentar em uma cadeira tão estreita que deixa os convidados desconfortáveis de propósito, como uma tortura sutil. Como Umnik está encarregado do programa de reeducação, Strike quer que ele liberte Max para que ele possa estudá-lo, e eles discutem um acordo. No entanto, depois que Strike vai embora, Umnik vê o perfil de Max e descobre que ele não tem convulsões. Querendo esse poder para si, Umnik ordena que seu funcionário sequestre Max e faça parecer que ele desapareceu misteriosamente, e também envie uma mensagem a Strike dizendo que Max infelizmente morreu em ação. De manhã, os prisioneiros são enviados para a floresta para limpar, o que significa que eles devem pegar todas as armas deixadas pela guerra. O grupo de Max de repente vê um monte de robôs de defesa e imediatamente cai no chão, enquanto os robôs abrem fogo, atirando em círculos sem sinais de parar. Os prisioneiros esperam o momento certo para atirar de volta e, um por um, derrubam os robôs até que todos sejam destruídos. Então o grupo continua a vasculhar a área e Zeph ensina Max sobre a criatura que viu quando chegou. Ele diz que eles são humanos mutantes perigosos e devem ser mortos à vista ou serão mortos primeiro. Depois de vagar por um tempo, Zeph de repente cai em um buraco escondido, então Max pula para ajudá-lo. Eles descobrem uma série de túneis subterrâneos e começam a andar por eles até encontrarem uma antiga instalação abandonada. Depois de perceber uma fera se esgueirando nas sombras, eles ligam a energia e encontram alguns equipamentos antigos. Enquanto eles se distraem olhando para algumas lentes que mostram o deserto, a fera usa a chance para fugir, e Max diz a Zeph para não atirar nela. Como a dupla fica horrorizada ao notar ossos humanos no chão, a fera danifica o equipamento para cortar a energia antes de atacar. A fera consegue segurar Zeph com muita força, pronta para mordê-lo. No entanto, Max é forte o suficiente para lutar com as próprias mãos. Depois de muita luta, ele derruba a fera, salvando Zeph bem a tempo. Mais tarde, enquanto Zeph está dormindo, Max tira as cordas e deixa a fera fugir. Zeph o repreende por isso, mas Max explica que esses seres não são animais. Na manhã seguinte, Max e Zeph se reúnem com o cara do braço de metal e continuam a vasculhar a área. Entre as árvores, eles encontram um pequeno tanque vermelho preso em um monte de vinhas, e quando tentam se aproximar, são atacados por um tanque preto que se move livremente. O grupo corre para se esconder atrás das árvores e tenta abrir fogo, mas seus tiros não fazem nada aos tanques. Felizmente, Max tem uma ideia. Ele atira no tanque vermelho para fazê-lo reagir, e quando ele tenta atirar de volta, acaba derrubando o tanque preto. Então Max se esgueira por baixo dele e aparece atrás para entrar, cortando os fios para fazê-lo parar. Depois de compartilhar uma refeição com os outros, Max anuncia que está escapando. Existem medidas de segurança nas fronteiras para impedir que os prisioneiros fujam. Mas Max entra no tanque e o dirige para o sul, enquanto minas escondidas explodem ao redor dele sem causar nenhum dano. Quando Umnik descobre que Max escapou, ele faz birra em seu escritório. Eventualmente, Max encontra alguns soldados guardando a estrada e fica enojado ao ver rebeldes executados por perto. Ele tenta ficar escondido dentro do tanque, mas as regras determinam que todos os veículos devem ser revistados. Max sorri quando vê que o soldado pulando no tanque é Guy, e imediatamente o arrasta para dentro antes de avançar, destruindo o portão e ignorando os outros soldados abrindo fogo porque eles não podem danificar o tanque. Enquanto eles cruzam terras desconhecidas, Guy fica furioso porque eles podem ser executados por isso e tenta escapar, mas Max o mantém no tanque e lhe promete uma vida muito melhor.